Olá, crianças. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Vamos fazer correções, né, de algumas atividades realizadas passadas no dia 3 e reforçar alguns conteúdos para vocês fixarem melhor o que nós estamos vendo agora no capítulo 2, tá certo? Então, nós estamos trabalhando a unidade 2, percepção do ambiente em que vivemos, nós estamos no capítulo 2, trabalhando os meios de transporte. Aqui nós temos o transporte, né? Um automóvel antigo, certo? Nós temos um transporte antigo, o primeiro automóvel fabricado, e aqui nós temos o primeiro transporte coletivo, o ônibus, certo? Essas duas imagens são do nosso LV2, que vocês podem encontrar na página 200, ok? E como nós falamos na sexta-feira, no dia 3, nós falamos sobre as estradas, né? As estradas que dão acesso aos meios de transporte, que tanto levam pessoas, transportam pessoas, como mercadorias, né? Que os caminhões, eles transportam mercadorias, e os meios de transporte que transportam as pessoas são os ônibus, que são coletivos, e os carros de passeio. Carro de passeio que comporta no máximo 5 pessoas, né? O carro pequeno. Agora nós vamos dar uma olhadinha. Nós comentamos também na aula anterior com relação aos cuidados que devemos ter, né? Que os pais que dirigem têm que ter com relação à sinalização, a questão dos animais, que tem que ficar atento, evitar o celular, tudo mais, né? Hoje nós vamos falar do transporte em tempos passados. Isso aqui é uma revisão, nós vamos fazer correção mais adiante. Então, falamos que no início as pessoas andavam a pé e cada um transportava as suas coisas, ou transportavam as suas mercadorias. Depois, os animais foram usados para levar pessoas, como o cavalo, a mula, o elefante, o camelo, dependendo da região, né? E também transportar mercadorias. É uma atividade econômica muito importante, promove a circulação e a conexão de produtos e de pessoas de diferentes lugares. Em alguns países ainda é possível encontrar esse tipo de transporte aqui, mas é mais como se fosse um passeio turístico, né, de turismo, né? Antes eram feitos a pé e o ser humano carregava todos os seus pertences e se locomovia sem veículo. E isso aqui tudo foi representado nas cavernas. Por que nós sabemos isso? Porque os homens da caverna eles fizeram seus registros, né? Suas pinturas. Foi uma forma de nós ficarmos sabendo da história deles, de como eles se locomoviam. Ainda hoje, muitos animais são utilizados como meio de transporte de pessoas e de produtos. Alguns outros servem servem para o esporte e para o lazer, né? Então, aqui nós temos o meio de transporte, o cavalo, servindo como transporte de pessoa, aqui transportando mercadoria e aqui servindo de lazer. Mas tem também os animais que participam de competições, não é isso? Com o passar do tempo, o ser humano começou a utilizar a tração animal, que é a força do animal levando algum veículo, algum tipo. Aqui no caso é uma carroça, né? Então, com o passar do tempo, o ser humano começou a utilizar a tração animal para se locomover
ou transportar coisas. Esses animais eram os cavalos, camelo, mula e até mesmo elefante, o que nós vimos na imagem anterior. É usado também como lazer e em competição. Nós falamos sobre o transporte antigo, nós vamos falar também transporte antigo hidroviário, que são os feitos em rios, lagos, mares e oceano. Né? Eles são utilizadas essas vias para o transporte. As embarcações, esse tipo de embarcação aqui foi que possibilitou a chegada, fez com que os europeus chegassem até as Américas, através das caravelas, né? Com o passar do tempo, elas foram ganhando mudanças tecnológicas, né, para facilitar, para melhorar. Então, foi passado a ser usado as velas, que são esse tipo aqui, uma peça de lona ou terbrim destinada a receber o sopro do vento, empurrar embarcações ou movimentar moinhos, né? Então, as velas são mais fáceis com os movimentos, possibilita mais a locomoção do transporte, né, de embarcações. Com o passar do tempo, foram criados diferentes tipos de embarcações e vela para melhorar o aperfeiçoamento dos ventos. Se tornavam mais leves, né, e facilitavam as embarcações, esses tipos de transporte. Falamos também da locomotiva. Lembra do cavalo mecânico, que ele durou pouco tempo por conta do seu peso, que depois voltou novamente a ser usado os animais. Vamos dar uma olhadinha. Locomotiva ampliou a velocidade do transporte de pessoas e de produtos em meio de transporte e passou por diversas evoluções. No começo era muito pesado, né? E teve que passar por algumas mudanças. E por que era chamado de cavalo mecânico? Porque, né? A primeira locomotiva mecânica a vapor demorou pouco tempo por ser pesada demais. Logo voltou a ser substituída pelos cavalos. Falamos também sobre os transportes aeroviários, né? Aeroviários, porque são os que usam o quê? A força são capazes de voar, né? Estão no ar, né? Então, eles são capazes de voar. Como ilustração na sexta-feira, eu usei Santos Dumont, que foi o quê? Quem inventou o 14 bis, né? Os primeiros voos foram feitos em balões de ar quente, como esse daqui. E Albert Santos Dumont é conhecido como o pai da aviação, porque ele construiu o 14 bis. Os rodoviários são automotores em diferentes tipos de vias terrestres, realizados por veículos, né? Ao mesmo tempo em que o automóvel foi desenvolvido, outros veículos rodoviários foram criados, como os caminhões e o ônibus. Olha só o ônibus como era antigamente, né? Então, além dos automóveis, foram criados também os caminhões e o ônibus. Transporte da atualidade. Os trens que carregam muitas cargas, olha só o tanto de vagões aqui. A evolução deles, olha aqui, né? Aqui é tipo um vagão de transportar mercadorias, as cargas. Então, são chamados de ferroviários. Por que eles são chamados de ferroviários? Porque eles andam em trilhos de ferros, as ferrovias, certo? E anda sobre elas o trem, né? É composto de vários vagões, transportam produtos e matérias-primas, o minério de ferro. Como nós falamos na aula anterior, alguns países, eles transportam pessoas de um país para outro
nos seus trens, né? Porque eles são mais, têm a tecnologia mais avançada, né? Então, eles fazem o transporte de pessoas de um país para o outro. Agora nós vamos falar sobre os transportes que andam em rios, né? Esses postes na Amazonas, a região norte do Brasil, é o espaço onde o transporte aquático é mais utilizado. Transporte que utiliza embarcações que navegam por diferentes tipos de vias aquáticas, como rios e mares. Os navios são responsáveis pelo maior volume de carga transportada pelo país. E tem o navio turismo também, que levam pessoas para conhecer pontos turísticos ao redor do mundo, né? Olha só, aqui da região Amazonas, que tem regiões na Amazônia que eles, é tipo uma ilha. As pessoas só chegam lá por meio de embarcações. Não tem como chegar, como eles estão ilhados, eles chegam em embarcações. Os transportes rodoviários, nós falamos do ônibus lá na frente, os antigos, né? Nós estamos falando agora dos atuais. Olha só, gente, aqui nós temos uma faixa de pedestre, aqui nós temos motoqueiros, quando um entra faz uma fila, né? Os motoqueiros, a maior parte dos acidentes rodovias, são de motoqueiros, porque os transportes grandes, os carros não respeitam, assim como não respeitam bicicletas, né? E os carros também são responsáveis pela poluição. Então, vamos dar uma lidinha aqui. É realizado por veículos com rodas, os transportes rodoviários, né? Com rodas em estrada, podendo serem pavimentadas ou não. A maioria dos acidentes ocorre nesse meio de transporte, como eu falei, mais com o motoqueiro, né? Porque eles entram em qualquer canto, né? Qualquer espaçozinho que uma moto entra, ele vai de uma vez. E muitas vezes, motoristas de carros grandes, eles não têm uma atenção para eles e, não, de certa forma, às vezes eles nem esperam aquele motoqueiro aparecer de uma vez e às vezes eles querem até desviar e não conseguem, por conta da rapidez que a moto vem, né? Da velocidade. O número de motos também tem crescido, lugar onde é comum o uso de motocicletas para entrega de pequenas encomendas. E é no meio de transporte, é o meio de transporte que mais tem acidente, as motocicletas, né? Então, a motocicleta é o meio de transporte que mais tem acidente. Eu vou frisar bem isso, que é por conta dos cuidados que o motoqueiro tem que redobrar, né? Um dos problemas causados pelo uso intenso de veículos, principalmente nas grandes cidades, é a poluição, que nós vimos na imagem. E nós pedestres, pessoas que andam a pé, tem que terem atenção redobrada quando forem passar nessa faixa de segurança. Tem pessoas que, mesmo a faixa de segurança, tendo uma faixa de segurança, ela, às vezes ela está um pouquinho distante, ela não quer se deslocar, e ela prefere passar no espaço entre um carro ou outro, que andar um pouquinho e atravessar com segurança. Toda vez que você for passar nessa faixa de pedestre aqui, prestar bem atenção se todos os carros estão parados. Olha, mesmo passando na faixa, ter atenção. A gente tem que passar com atenção, porque às vezes a nossa atenção também evita acidentes. Aqui a poluição, gente, olha só a poluição. É incrível, né? Às vezes, quando a gente está dentro de um carro, a gente nem percebe essa quantidade de fumaça. E os transportes aéreos, realizado pelos ares por meio de máquinas capazes de voar como aeronaves, é considerado dos meios de transporte mais modernos e seguros que existem. Vocês viram lá na frente o 14 bis e viram também o balão, né, de ar quente. E viram, estão vendo aqui a diferença do 14 bis para ele, né? Então, foi uma evolução da tecnologia que teve em todos os tipos de transporte, que é hidroviário,
o aéreo, o ferroviário, né? O rodoviário, então passaram por várias mudanças tecnológicas. Por quê? Por melhorias, passaram por melhorias. Então, é responsável por fazer conexão entre os lugares distantes, promovendo grandes trocas de produtos e culturas, né? Porque a pessoa pode se deslocar de um país para o outro. Tem também os transportes alternativos, além das motos, dos carros, dos ônibus, caminhões, tem os alternativos. Olha, a prefeitura agora, ele criou, né, esse sistema aqui, onde as pessoas podem adquirir um cartãozinho que dá direito a um passeio nessa bicicleta. Então, tem que fazer carga, tem o tanto de hora que pode passear, dependendo do valor que você colocar nesse cartãozinho, tá certo? Então, há todo um acompanhamento, há toda uma estrutura que o prefeito disponibilizou com relação ao uso da bicicleta. Então, para você andar com segurança, tem que olhar essas ciclovias. O que são ciclovias? É o local onde circulam as bicicletas. Então, o que é um transporte alternativo? Muitas pessoas utilizam por ser menos poluente, né, que a bicicleta. É movida pela força humana, não causa poluição atmosférica, por ser pequena, circula com facilidade, né, nos trânsitos de grande cidade e escapam, né, do congestionamento, que é desse trânsito maluco que nós acabamos de ver aqui, esse trânsito aqui, ó. Então, as bicicletas. Mas para elas circulares com segurança, é preciso ter ciclovias, tá certo? Pronto. Nós fizemos a revisão dos nossos meios de transporte. Na próxima aula, na quinta-feira, amanhã, nós iremos trabalhar com os meios de comunicação, tá certo? Agora nós vamos fazer a resolução, a correção da atividade referente ao dia 3, que foi passada dia 3, no livro da página 201. Aqui nós temos uma estrada, uma pista, né? Então, está perguntando quantos passageiros o ônibus consegue levar. Aqui nós temos como se fosse uma via de ônibus, certo? Consegue levar 39 pessoas. Quantos passageiros um carro da pista 2, que é essa daqui, que é a pista 1 e a pista 2, consegue levar? Cada carro leva no mínimo 5 pessoas, um carro de passeio, carro normal de passeio comporta 5 pessoas, 2 na frente e 3 atrás. Então, 5 pessoas, não é? Consegue transportar. E 6 carros. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 pessoas. Então, quantos passageiros? Todos os carros da pista 2 conseguem transportar 30 pessoas. Um único ônibus, transporte coletivo, consegue levar mais pessoas que 6 carros juntos, né? Porque o ônibus comporta 39 pessoas e 6 carros comportam 30. O que é que nós podemos concluir? Concluímos que aqui tem mais poluição, porque tem mais carros, né? Vamos ver qual a próxima pergunta. Essa página que nós estávamos era a página 201. Nós vamos dar continuidade respondendo a quarta questão, tá certo? Qual o meio de transporte mais vantajoso para a locomoção de uma grande quantidade de pessoas? Justifique a resposta. Eu meio que respondi justificando, explicando ali. Foi o ônibus, ele ocupa menos espaço, porque é só um, e pode transportar mais de uma pessoa, né, por vez, além de ser menos poluente, porque como eu mostrei, os 6 carros, né, então eles poluem mais.
Agora a atividade é da ficha. Ficha, página 108. Dando continuidade. Página 108 e 110, gente, vocês teriam que fazer desenho, certo? No caderno de desenho, vocês teriam que, na 108, não é no caderno de desenho, nesse espaço da 108, tem 3 quadradinhos, cada quadradinho vocês teriam que desenhar. No primeiro quadradinho da página 108, meio de transporte aquático. No segundo, transporte rodoviários e no terceiro, transporte aéreo. É só lembrar o que nós estudamos, dar uma olhadinha no livro, né? Então, esses desenhos que vocês vão fazerem é um desenho pessoal, porque você vai ter que escolher o transporte que vai desenhar, mas dentro do conteúdo, certo? Então, e na página 110 também é um desenho. Vocês vão desenhar os meios de transporte que utilizam as vias aquáticas, certo? Pronto, agora nós vamos para a atividade. Eu coloquei essas duas pulando porque eram desenhos, tá certo? Então, que vocês teriam que desenhar no espaço. Então, nós vamos agora para a página 105. Iriam fazer a correspondência para vocês relacionarem os tipos de transporte. Então, aqui nós temos vários tipos de transportes que são classificados em aéreo, aquático, ferroviários e rodoviários. E vocês iam ligar, né? Fazer a correspondência corretamente. Então, aqui eu tenho um helicóptero, tenho um avião, são transporte aéreo, né? Porque estão no ar, voam, né? Que nós temos um ônibus, nós temos um caminhão, são transporte, e o carro, são transportes rodoviários, andam em rodovias, em estradas, né? Nós temos um trem, ferroviários, porque andam no trilho, em ferrovias, né? E nós temos aqui um navio e uma jangada. São transportes aquáticos. Na página 106, vocês vão ligar os pontinhos e vocês vão descobrir um meio de transporte. O transporte que vocês formaram, depois que uniram os pontinhos, foi um avião, né? Qual o nome do meio de transporte que você acabou de encontrar ligando os pontinhos? O avião. Que tipo de transporte é o avião? O avião é o meio de transporte aéreo, não é isso? Então, se você fez essa marcação, você acertou. E se você não havia feito, é a oportunidade de você fazer. Gente, não esqueçam na ficha colocar aqui o nome de vocês e a data que vocês estão realizando a atividade, certo? Então, na página 107, circule as palavras que representam meios de transporte. Nós trabalhamos os meios de transporte, vocês viram o que é um transporte aéreo, aquático, rodoviário, ferroviário, né? Então, você já sabe o que é um meio de transporte. Então, aqui, na primeira coluna, nós marcamos o avião e o barco. Na segunda coluna, nós marcamos o carro, o balão, o helicóptero e o submarino. Na terceira coluna, navio e moto. E na última coluna, um jato e o trem, certo? Então, depois que vocês circularem os meios de transporte, vocês vão separar na coluna correta para classificar. Se você já sabe o que é um meio de transporte aéreo, se você já sabe o que é um transporte aquático, qual o meio de transporte rodoviário e qual o ferroviário desses que vocês circularam na primeira questão. Então, os aéreos que você tirou aqui de cima, que você circulou, foi
o balão, o helicóptero, jato e avião. O aquático, que estava aqui na primeira questão, barco, submarino e navio. Os rodoviários, carro e moto. E por último, que tinha na primeira questão, trem. Então, vocês circularam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, né? 7, 8, 9 e 10. Aqui eu tenho 4, 7, 9 e 10. Circulou 10 e 10 distribuídos. Então, contem, vejam, verifiquem se vocês fizeram corretamente. Agora vamos para a página 109. Porque a 108 nós já expliquei que era para vocês desenharem o meio de transporte aquático, rodoviário e aéreo. Na página 109, o transporte hidroviário percorre diferentes caminhos usando quais tipos de vias? Eles usam os rios, os lagos, oceanos e mares, né? Então, ele usa 4 tipos de via, os transportes hidroviários. Prestem atenção, estudem com antecedência todo o conteúdo, fazem atividade e tiram um tempinho para estudar também. Esse navio está transportando carga ou pessoa? Vocês acham que ele está transportando o que esse navio? Transportando cargas, não é isso? Transportando uma carga. Então, gente, aqui nós concluímos a nossa correção de geografia, né? Fizemos uma revisão e uma correção de geografia. Amanhã nós daremos continuidade à nossa unidade de estudos, trabalharemos o capítulo 2 ainda, mais os meios de comunicação. Beijo, até a próxima.